Oi, pessoal! Aqui é Daliane e eu vou começar agora a fazer uma análise de uma introdução de um artigo que eu fiz recentemente. E ela pode trazer várias dicas muito importantes na hora de você fazer a sua introdução, seja de um artigo ou do próprio TCC. Então, vamos começar? Esse texto aqui trata sobre técnicas de ensinagem para o desenvolvimento de competências de empregabilidade em universitários. E a gente tem que lembrar que na introdução, obrigatoriamente, precisa ser mencionado os elementos base, ou seja, a problemática, a hipótese ou questão de pesquisa, os objetivos gerais específicos, a justificativa e a metodologia tem que estar lá, assim como também o que vai ser tratado em cada capítulo do seu TCC ou em cada seção do seu artigo. Tá? Só que não é simplesmente deixar lá direto. Meu problema vai ser esse, a minha introdução vai ser, meu problema vai ser esse, meu objetivo diretamente é esse. Não, né? Você vai ter que construir uma pequena história que realmente vá levando a pessoa, o leitor, para que ela perceba realmente do que se trata aí o seu texto, tá? Então como é que a gente pode construir essa historinha? Vamos ver como é que foi feito aqui nesse texto. E aí você vai perceber que antes de chegar finalmente aos pontos obrigatórios, você vai ver que foi escrito um breve contexto, tá? E a opção aqui escolhida foi um contexto histórico, tá? Então, vamos analisar. Sim, como essa é uma análise, precisa de detalhes, eu vou ler sim, certos parágrafos e vou comentando. Então, se você está interessado, mas se esse não é o momento ideal para você, segue as instruções que tem aqui logo no comecinho, na descrição mesmo, que aí eu posso muito bem mandar o link para você e você vê o link dessa aula. Eu posso muito bem mandar o link dessa aula e você vê em outro momento. Então, vamos continuar. De instrumento de tortura a castigo divino. Somente no Renascimento que o trabalho tornou-se instrumento de realização pessoal, a representação do legado de um homem para a sociedade. Até então foram atribuídos aos menos favorecidos, sob a categoria de atividade menor. Com o advento do capitalismo, no entanto, o trabalho passou a ser o elemento central da vida de um indivíduo. Então, ele começou a fazer, sobre o tema, que a gente já mostrou qual é, né? Ele começou a fazer um histórico de quê? Tá? Então, você vai perceber que existem várias palavras-chave no seu estudo. Então, aqui as palavras-chave eram ensino, competências, empregabilidade, universidade. E aí foi feita uma reflexão sobre algo que seja comum a todas elas. E aí encontrou-se a palavra-chave trabalho, né? Então, muitas vezes o ensino na universidade existe para preparar para o trabalho, tá? A empregabilidade é o que o trabalho, a facilidade de você conseguir um trabalho. Então, optou-se por fazer um histórico da palavra-chave trabalho. Continuando. A ocupação laboral é o principal meio de acesso a bens materiais. E uma vez que no modo de produção vigente o homem é valorizado a partir do seu lugar de proprietário e consumidor, o trabalho no século XXI também está intimamente relacionado ao papel social e até à própria noção de identidade pessoal. Aspectos esses que se ressignificam conforme o modelo industrial cede lugar à sociedade de informação. Então, aí você já vê que já tá fazendo as transições históricas, né? Então, falou do Renascimento, depois do capitalismo e dentro do capitalismo, certo? Da sociedade industrial para a sociedade de informação. E continua. E aí é interessante que dentro da palavra-chave trabalho, você vai ver que a pessoa destrincha ainda mais. Vamos lá. Se antes o modelo fordista-taylorista funcionava através de uma mão de obra alienada em sua tarefa especializada, as interações interpessoais acabavam sendo desnecessárias e um atentado à produtividade maquinal então exigida. Agora, os postos de trabalho necessitam de profissionais autônomos e mais socioemocionalmente capazes. E aí também existe uma transição, certo? Transição de quê agora? Transição das exigências, tá? Então, antes o trabalho precisava de alguém assim. E agora, nessa nova sociedade de formação,
o trabalho precisa de alguém, ou o mercado de trabalho precisa de alguém de outra forma. Então, também tratou aí a transição histórica, não só do conceito de trabalho, mas também das exigências do mercado de trabalho. Então, continuando. As exigências do mercado de trabalho mudaram, assim como as expectativas dos empregadores. Como os profissionais estão se inserindo nesse novo contexto? Será que conseguem progredir significativamente em suas carreiras? Será que se realizam em suas vocações? E continua. A Lei das Diretrizes e Bases, elucida como propósitos da educação a preparação para o uso da cidadania, o plano de desenvolvimento da pessoa humana e a qualificação do indivíduo para o trabalho. Em cumprimento a tais finalidades, o ensino superior se encarrega de formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção em setores profissionais. Então, aí já saiu daqui da parte de exigências de empregabilidade e começou a tocar aqui, olha, existe alguém que também é responsável por preparar pessoas aptas ao mercado de trabalho, que é a universidade. E aí você está tocando na outra palavra-chave também. Dessa forma, as instituições de ensino superior emergem como a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. E de acordo com direcionam-se para uma das seguintes pedagógicas. E aí, ou seja, quem prepara e agora como prepara. Programas que fornecem abordagens disciplinares específicas orientadas para resultados e permitem a colocação dos diplomados nos domínios ocupacionais que requerem essas competências específicas. E programas que fornecem resultados altamente orientados para a vertente acadêmica e preparam somente do ponto de vista acadêmico, tá? Então, aí você vai ver que foi feito esse breve contexto. E aí daqui já vai partir para a problemática, mas antes eu queria só que você realmente percebesse que existem várias formas de você iniciar aí a sua historinha da introdução. Uma delas é através do histórico. E aí você tem que escolher se fazer o histórico de quê? Geralmente se faz o histórico da palavra-chave principal do seu estudo. Mas e quando tem várias palavras-chave, certo? Então você precisa realmente fazer uma reflexão sobre qual palavra-chave você poderia fazer o histórico, certo? E lembrar que muitas vezes essa palavra-chave inicial, ela vai poder trazer links com outras questões. Então, você vê, começou a fazer o histórico de trabalho e chegou um momento que fez um link entre o que era exigido no mercado de trabalho antes e o que passou a ser exigido, certo? E depois mostrou também que existe alguém que prepara para esse mercado de trabalho e como prepara, tá? Então, histórico da palavra-chave principal e atentar que ela pode fazer links com outros também. Em seguida, você vai ver que vai iniciar... tem uma parte importante, que é... ok, vamos começar pelo histórico, mas às vezes fica faltando aquele empurrão assim para realmente começar. E aí eu tenho uma estratégia que eu sempre uso, que realmente é o meu empurrão, que é uma frase inicial, tá? Ela me ajuda muito a destravar. Então, você vê que aqui o contexto começa, o histórico começa somente no Renascimento, blá, blá, blá. Mas aí, começar logo com isso ia ficar muito assim, sabe? Então, eu gosto de começar com uma frase, certo? Então, aqui a frase foi, de instrumento de tortura a castigo divino, que foi a definição aí do trabalho da transição. E aí, tenta iniciar com uma frase, aí fica muito mais fácil de você destravar. Então, vamos continuar. Tá, agora a gente vai para a parte de problemática. E aí você vai ver que essa aqui é a problemática que já foi previamente antecipada, certo? E aí você vai observar como o texto foi conectando, tá? Então vamos lá. A efetividade de tais modelos, ou seja, aqui foi mostrado como se prepara. Então os modelos, como é que a faculdade prepara aí para o mercado de trabalho, tá? Então, a efetividade de tais modelos, entretanto, é posta em xeque pelos debates atuais, que denunciam um contraste entre o que as universidades promovem e o que é exigido pelo mercado de trabalho. O relatório Empregabilidade Universitária, o que empregadores pensam e querem, enfatiza que as competências socioemocionais, chamadas de soft skills, aliadas aos atributos pessoais
estão se sobrepondo ao conhecimento técnico específico na avaliação dos recrutadores. De fato, as próprias empresas muitas vezes se responsabilizam pelo treinamento de conhecimento e habilidades específicas de seus recém-contratados. A pesquisa mostra que os empregadores em geral reconhecem que os universitários são dotados de alta competência técnica. No entanto, são feitas bastantes ressalvas no quesito de atitudes, atributos pessoais e habilidades sociocomunicativas. Ademais do déficit de soft skills, outro aspecto que preocupa é o desemprego ou subemprego de graduados, tá? Que aí está tratando aqui, formados lutam para serem empregados. O próprio Reino Unido constatou que os recém-graduados ingressavam em empregos nos quais não utilizavam conhecimentos específicos adquiridos no curso de graduação e nem obtinham empregos que exigiam esse nível de escolaridade. Na Malásia, tal realidade é justificada, em parte, devido aos universitários não serem dotados das habilidades necessitadas pelos segmentos empregadores, habilidades essas que não foram suficientemente desenvolvidas durante os anos de estudo. Diante desse cenário, aponta para um provável declínio da importância do diploma, ou seja, está aqui na problemática, declínio na importância da formação. Este estaria sendo reduzido a nada mais do que o mínimo requisito esperado. Ou seja, está todo mundo igual, todo mundo se formou, está todo mundo igual, não tem nada demais. Se é percebida a urgente necessidade das IES, Instituição de Ensino Superior, começarem a integrar um ensino que misture disciplinas específicas com a prática de habilidades transferíveis aos contextos laborais, por outro lado, a academia parece relutar, alegando que o engajamento com a agenda de empregabilidade prejudicará os objetivos e padrões de qualidades acadêmicos. Então está aqui a problemática. Declínio da relutância das universidades. Como resultado, os universitários lutam para conseguir um emprego depois de graduados. Tal realidade questiona a verdadeira efetividade do ensino superior em formar diplomados com aptidões profissionais relevantes. E aí a gente acaba indo também para a questão de pesquisa, que acaba sendo o quê? O ensino superior está sendo eficiente na formação de profissionais com aptidões desejadas pelo mercado de trabalho? E aí você vê que não precisei deixar lá a pergunta explícita, mas ela foi embutida aqui, ó. Certo? Então, acabamos de identificar aí a questão de pesquisa. Assim, e aí a gente vai começar a seguir para os objetivos. Assim, o presente artigo se dedica a introduzir o debate entre empregabilidade e formação superior. Então, fez todo o contexto direitinho, fez lá a problemática e aí botou. Então, a gente vai fazer isso. Por causa desse problema aí, dessas questões, a gente vai fazer isso agora, que é o objetivo geral. Esclarecendo acerca do perfil de profissional que o mercado de trabalho busca e relacionando algumas estratégias pedagógicas que melhor contribuem para a formação desse profissional. Ou seja, o que é que acabou de ser dito aí? Os objetivos específicos, tá? Trata-se de uma pesquisa descritiva que visa produzir conhecimentos interessantes à aplicação prática. Foram utilizadas fontes bibliográficas e tiveram primazia as produções que abordassem aspectos pertinentes aos objetivos desse estudo e fossem em língua portuguesa ou inglesa. Tá? Então, o que acabou de ser tratado aí? A metodologia. Então, tá vendo como a gente vai fazendo uma historinha e vai embutindo os elementos do pré-projeto? Vamos lá. Nesse sentido, a primeira seção introduz o conceito de empregabilidade e competências, ao passo que se elaboram as definições teóricas a respeito das técnicas de ensinagem. Em seguida, são apresentadas práticas pedagógicas adotadas que podem ser mais utilizadas pelas instituições de ensino superior e seus docentes, com vistas a serem bem-sucedidas em desenvolver as aptidões requisitadas pelas oportunidades de trabalho e realmente favorecem a adesão do recém-graduado ao mercado laboral. Então, finalizamos a nossa análise e recapitulando, tá? Para que fique bem claro aí na sua memória que, para fazer a introdução, é interessante você começar fazendo um histórico. Existem várias formas diferentes de fazer a introdução, que inclusive eu apresento em outros materiais. E se você quiser ficar recebendo mais materiais e aulas, só é seguir as instruções acima para realmente continuar em contato comigo. Mas, então tá, primeiramente decida
a palavra-chave que você vai escolher para fazer um histórico, certo? E perceba também quais são os links que essa palavra-chave pode fazer com outros aspectos importantes. No caso do exemplo, a palavra-chave escolhida foi trabalho e a mudança no trabalho, né? Então é o histórico aí, que houve mudanças historicamente. Consequentemente, teve também mudanças nas exigências de trabalho e teve ainda um link que foi a preparação para as exigências de trabalho, certo? Depois você veja também como é que você vai fazer o link com a problemática. Então, continuando aqui, com a preparação para as exigências de trabalho, teve o link com a possível ineficiência, certo? Então, aqui já começa a problemática e as consequências dessa ineficiência, tá? Em seguida, você pode simplesmente seguir para os outros elementos obrigatórios, então apresentar qual vai ser o seu objetivo, quais vão ser as hipóteses ou questão de pesquisa, certo? E então, seguir para a apresentação de cada capítulo. E é isso, eu espero que esse conhecimento possa te ajudar e se você quer receber dicas de TCC por inbox, você só precisa digitar "quero" nos comentários e marcar um amigo e aí a gente se fala por lá. Beijo e boa produção!